Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite e vamos falar da vitória do Corinthians diante do News Old Boys da Argentina por 2-1, jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e também vou falar um pouquinho sobre o Roger Guedes. Peço para os amigos compartilharem o vídeo, dê um joinha, compartilhar, dê um joinha, comentar, e principalmente se inscreverem aqui no canal da Rádio Coringão no YouTube, mas também para os amigos seguirem as redes sociais da Rádio Coringão, Facebook, Twitter, Instagram. É só digitar Rádio Coringão, siga e fique muito bem informado de tudo que acontece no Corinthians e também acessar o site radiocoringão.com. Bom, primeiro sobre o jogo. O Corinthians jogou contra o News Old Boys, venceu por 2-1, vitória merecida da equipe corintiana. O Corinthians ele foi melhor em praticamente todo o jogo. É bem verdade que teve um ou outro lance da equipe argentina que o Corinthians acabou levando um sufoco no primeiro tempo, uma grande defesa do Cássio, evitando o gol da equipe argentina. A equipe do Corinthians criou várias oportunidades no primeiro tempo, né? Várias. O Adson teve chance, o Roberto teve chance, mas acabaram pecando na hora das conclusões. E aí, já no finalzinho do jogo, a equipe da Argentina, os caras fizeram de tudo, né, para os corintianos entrarem na pilha, e isso acabou acontecendo, né? Os jogadores do Corinthians entrou na pilha, tentou ali, teve um momento que tentaram ali, teve um bate-boca, empurra para lá, empurra para cá. E nesse momento em que o Corinthians não estava focado no jogo, a equipe argentina acabou aproveitando a chance no lance pelo lado da jogada, começou pelo lado esquerdo, onde teve falha do Bruno Mendes, o Fagner também, né, estava no lance, não conseguiu afastar, e aí um cruzamento pelo lado esquerdo e os caras aproveitaram dentro da área para fazer o gol da equipe do Nils. O Cássio acabou no lance sentindo ali um desconforto, enfim, na perna, foi substituído no intervalo. Ele até pediu para sair antes do intervalo, mas o Luxemburgo pediu para ele continuar, para esperar acabar o primeiro tempo. E aí o Cássio acabou saindo no intervalo e o Nils fez 1-0. É claro que o Cássio não teve culpa nenhuma no gol do Nilson. Estou dizendo aqui que se o Cássio tivesse saído, o Nilson não teria feito gol. Não. Qualquer goleiro ali que tivesse teria sofrido gol, porque a falha não foi do Cássio e sim principalmente do Bruno Mendes pelo lado esquerdo que não deu o bote. Uh, no segundo tempo, o Corinthians ele continuou pressionando, porque ficou aquela questão, pô, o Corinthians agora saindo atrás do placar. Foi bem no primeiro tempo, não fez o gol e tomou o gol. E aí ficou a questão: será que no segundo tempo o Corinthians vai sentir o gol sofrido ou ele vai continuar pressionando? E ele continuou pressionando e foi, né, premiado, foi coroado. O gol de empate foi do Yuri Alberto cobrando o pênalti. O Juan acabou sendo derrubado dentro da área. O Yuri bateu com muita categoria e empatou o jogo para a equipe do Corinthians. O Romero, vejam só, Romero finalmente acertou ali um cruzamento. O Wesley livre dentro da área, virou o jogo para a equipe do Corinthians. O Wesley, que comemorou muito, claro, foi o primeiro gol dele na equipe profissional, o garoto corintiano Wesley, que tinha entrado no lugar do Matheus Araújo, que não fez um bom jogo, né? O Matheus Araújo realmente ficou um pouco abaixo. Corinthians um pouco diferente no jogo de hoje na escalação, né? Claro, teve aí os garotos, mas também teve vários jogadores experientes. O Cássio, o Fagner, né, jogaram, o Yuri Alberto jogando pela primeira vez aí na Sul-Americana, enfim, então o Gil entrou no segundo tempo, o Murilo não é nenhum experiente, mas é não, um jogador aí já considerado titular e jogou, então foi aí uma equipe mais mista, digamos assim, não cheio de garotos como foi contra o Universitário do Peru.
Corinthians joga pelo empate, eu vejo esse resultado como um bom resultado. É claro que ficou aquele sentimento de que, olha, 2-1 foi bom, mas poderia ter sido um pouco mais, porque o Corinthians jogou para ter sido um pouco mais, ou até muito mais. Mas a equipe acabou pecando na hora das finalizações, não soube aproveitar, mas teve forças para ir buscar a virada diante de uma equipe argentina, né? Os argentinos, a gente sabe que quando eles fazem 1-0 eles começam a fazer cera, começam a ficar parando o jogo para irritar o adversário. O Corinthians não deixou isso acontecer, conseguiu o empate cedo e também a virada veio alguns minutos depois. Então, vitória muito, muito importante e merecida da equipe do Corinthians. O Corinthians agora precisa de um empate lá na Argentina para avançar às quartas de final. Bom, sobre o Roger Guedes. Roger Guedes foi confirmado a saída dele do Corinthians, ele vai jogar no futebol do Catar. É claro, todo mundo é livre para ter o seu pensamento, para ter a sua opinião, mas eu acho um pouco injusto, assim, é, tem gente comparando o Roger Guedes com o Vitor Pereira, tem gente comparando o Roger Guedes com o Guerreiro. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Guerreiro, todo momento ele dizia que queria ficar e não ficou. E também lembro daquele papá no Brasil só jogam no Corinthians. E ele não jogou só no Corinthians, né, no Brasil. Então, assim, o Guerreiro falou uma coisa e fez outra. O Vitor Pereira, a mesma coisa. Não, eu não vou renovar porque eu vou cuidar da sogra. E ele foi para o Flamengo. E o Roger Guedes, não. O Roger Guedes, ele nunca negou que se ele recebesse uma boa proposta, que ele não sairia do Corinthians. Depois do jogo contra o Vasco, ele falou, olha, recebemos, estamos aí avaliando, né, o empresário, o Corinthians, né, se for bom para mim e para o Corinthians, vai ser difícil recusar. Então, o Roger Guedes ele foi bem honesto, ele foi bem sincero, né, de nunca esconder que se de repente ele recebesse uma proposta melhor, ele iria. Acho que qualquer pessoa que critica o Roger Guedes por causa disso, se essa pessoa fosse o próprio Roger Guedes, ela talvez teria feito a mesma coisa. Ok, R$ 1 milhão de salário que ele ganhava aqui no Corinthians era um bom salário, era um excelente salário. Agora, para o cara ganhar R$ 4 milhões, mais bônus, títulos e gols, enfim, é uma proposta irrecusável. Então, é claro que eu, e como muitos corintianos estão tristes, chateados, porque o Roger Guedes era o principal jogador da equipe, era o artilheiro da arena, inclusive, mas também eu entendo o lado do jogador de, né, quando receber uma proposta dessa, não recusar. Aliás, ele já tinha recusado uma boa grana quando ele jogava na China para rescindir o contrato e jogar no Corinthians, né? Então, teve essa questão também. Então, boa sorte aí para o Roger Guedes e o Corinthians segue, o Corinthians é maior que tudo isso e vamos torcer para que o Corinthians consiga aí um substituto, não sei se será a altura, mas um bom substituto aí para jogar no lugar do Roger Guedes, porque temos aí a decisão já na terça-feira que vem contra o News, além do vaga às quartas de final da Sul-Americana. No outro meio de semana tem o segundo jogo contra o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil, valendo vaga a semifinal, e o Corinthians também precisa do empate. Então é o Corinthians precisando aí de um jogador é, bom jogador, né? Um nível Roger Guedes, ou se não for um nível Roger Guedes, pelo menos que seja aí um artilheiro, né? Um jogador que possa ajudar a equipe corintiana nas decisões aí que tem pela frente. Bom, o Corinthians volta a campo no próximo sábado diante do Internacional. Jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30 no Beira-Rio. E, é claro, a Rádio Coringão vai transmitir para você já a partir das 18 horas. Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão, e vai Corinthians!